Muito bem, eu vou para a terceira e última pergunta, antes da grande pergunta, e começo agora com o Tardelli. Não ter responsabilidades com limites bem definidos pode atrapalhar o cumprimento de qualquer lei. Tardelli, sem a agência reguladora, o PL das fake news abre brecha para a impunidade? Ou seja, tudo bem, o texto está muito bonito, mas quem regula isso? Não tem ninguém que regula, então nada acontece. Perfeita a tua colocação, Lu. Mas a agência reguladora é o centro desse debate. Qual é o ponto da discórdia? Qual é o ponto da controvérsia? A regulação. E é essa regulação que os parlamentares vão ter que fazer. Eles vão ter uma semana para isso, certo? Eles vão ter que varar dia e noite, eles vão ter que sentar e conversar, né? Porque é necessário uma agência de regulação. Agora, é necessário estabelecer limite para a agência de regulação, né? Você não pode ter uma agência de regulação com poderes absolutos. Mas você não pode também ter uma agência de regulação cuja existência é apenas formal. Ela precisa ter... E a agência de regulação é uma dessas coisas assim... Eu sempre, quando eu olho para a agência de regulação, eu penso no helicóptero. Não dá para acreditar que isso voa, sabe? Né? Porque, olha, é algo que nós vamos ter que fazer um helicóptero. Parece que não vai dar certo, mas vai ter que dar, né? Ô Coppola, desculpa, ô Coppola, você tá vivendo o que eu vivo quando eu fico aqui com o Tardelli, tá? Ele é essa pessoa generosa, engraçada, bem-humorada, que argumenta, inteligente. Olha, eu tô cheio de elogios aqui pro Tardelli. E o Coppola não tá se aguentando nesse debate, minha gente. A gente tenta levar para o telespectador uma coisa assim, para que ele possa entender. A agência de regulação é um problema. Sim. Conceitualmente ela é um problema. E ela não é um problema pequeno. Em uma semana, estabelecer uma agência controladora num tema tão delicado quanto as comunicações virtuais vai ser uma vitória do Parlamento brasileiro. Vai ser uma vitória. Precisa estabelecer. Agora, como é que nós vamos fazer essa medida, esse equilíbrio entre o poder de regular, mas também a defesa das liberdades democráticas todas? É o grande nó-gode dessa história. Porque o projeto vem bem, o projeto é fácil. Todo mundo, olha, tem que regular, tem que combater fake news. Claro, tem que combater fake news. Olha, tem que estabelecer meios para que as escolas tenham acesso à inclusão digital. Evidentemente que tem. Olha, os alunos precisam ter seus computadores. Claro que os alunos precisam ter seus computadores. Os professores precisam estar habilitados a isso. Claro. Olha, nós temos que poupar crianças e adolescentes de acessos mal intencionados. Evidente. Bom, esse é o consenso. Agora, a grande pergunta, qual vai ser o limite disso? Como é que nós vamos separar situações? E o Caio traz uma observação, que é uma observação que não pode deixar de passar por eles. Ninguém está pensando no caso evidente, escabroso, certo? O grande problema é a zona cinzenta. É o problema de toda a tipicidade. Olha, isso aqui é crime ou não é? Claro que aquilo que é lógico, evidente, claro, que qualquer pessoa da manicure ao físico nuclear vai perceber que não tem problema nenhum. Agora, e aquilo que a gente não sabe se é ou se não é? Qual vai ser a agência reguladora? Vai ter uma instância de recurso nessa agência reguladora? Essa agência reguladora vai se reportar a alguém? Alguém vai fiscalizar, por sua vez, a agência que fiscaliza? São perguntas que a gente tem que fazer, tem que ser respondidas. E esse helicóptero vai ter que levantar voo em uma semana. Não vai ser mole, não. Mas que precisa haver, e essa regulação é extremamente complexa, eu não tenho dúvida disso. Muito bem, a mesma pergunta então para o Coppola. Sem agência reguladora, o PL das fake news abre brecha para a impunidade, Coppola? Na verdade, por que eu sou essencialmente contra a criação dessa agência reguladora ou mesmo a incorporação, né, dessa atividade pela Anatel? Isso está sendo discutido também. Isso é uma das alternativas, né? Já usar um helicóptero que já está em funcionamento. Para mim é o seguinte, essencialmente a gente está tratando de uma agência reguladora de conteúdo. E eu, assim, como um grande defensor, um militante dos direitos humanos, da liberdade de expressão, para mim é um assinte ao direito oposto, à literalidade da nossa Constituição, que possa haver controle prévio de conteúdo publicado.
exceto nos casos em que há crime flagrante, como a gente falou, em crimes graves de terrorismo, pornografia infantil, esse tipo de coisa, que em certa medida já é muito bem coibido pelos algoritmos das referidas plataformas, dos sites e dos aplicativos, né? Eu acho que a mediação dos conflitos e os excessos, né, quando você desborda, quando você se excede na sua liberdade de expressão, isso tudo pode ser de incumbência da justiça, como já é. Se a gente pode acelerar esse trâmite, se a gente pode criar mecanismos para que as plataformas deem uma resposta célere a isso, aí tudo bem. E eu não sou contra toda e qualquer forma de regulação. Eu já disse aqui, está no espírito constitucional, né, que é livre a manifestação do pensamento, mas vedado o anonimato. Então, essa história de você ter uma conta que não está vinculada a um CPF, isso fere, na verdade, a nossa legislação maior, né? Então, isso é evidente. Mas quando a gente fala assim, de um PL que deveria combater as fake news, poxa, vamos pensar no que é fake news, né? Qual é o conceito? Não precisa ser um conceito alargado, genérico e vago. O que é fake news? Né? É uma notícia falsa, né? Criada e disseminada deliberadamente, intencionalmente, com a intenção de desinformar. Inclusive tem um episódio, viu, doutor? Eu recomendo assim, a leitura do caso. Agora, lá nos Estados Unidos, a Fox News está pagando uma indenização bilionária pela veiculação de uma informação sabidamente falsa. Houve quebra de sigilo, né, de dados, né, de sigilo telemático, e ficou comprovado que o alto escalão da emissora sabia que uma desinformação relativa a uma fabricante de urnas eletrônicas, inclusive, não era uma informação fidedigna, e ainda assim isso era reiteradamente colocado no ar, né? Então, esse tipo de situação quer tipificar a conduta da fake news, né, criação e disseminação de notícias falsas, tudo bem. Quer responsabilizar as pessoas, tudo bem. Agora, você fazer, por exemplo, né, as penas que se chama de penas de ostracismo digital, né? Então, você transforma a derrubada de conteúdo, você transforma a suspensão de perfil e proibição de acesso, até proibição de acesso à internet, pessoal, numa sanção penal. Você coloca isso como uma medida cautelar. Isso, para mim, já soa muito gravoso, porque você torna a pena, né, um mecanismo de controle de discurso. E aí, quando a gente fala nessa agência reguladora de conteúdo, já que você citou aí, né, o futuro distópico, isso é orwelliano puro, né? Você tá indo, parece que você está em 1984 com o Tribunal da Verdade, né, que reescreve a história aí, a serviço do sistema e ainda tenta achatar, né, a capacidade das pessoas se comunicarem com a nova língua. Então eu acho isso tudo até sinceramente um pouquinho assustador, você quer saber? Acho que eu tenho medo de voar nesse helicóptero, doutor. Olha, eu estou achando que vocês estão muito cult hoje, citando aqui vários autores, filmes, enfim. O Coppola me chamou a atenção na frase dele, algo que acho que é o centro do nosso debate. Ele diz o seguinte: os crimes são muito bem coibidos hoje pelos algoritmos. Se os crimes são coibidos, o que a gente está discutindo aqui, então? Porque essa discussão, ela nasce exatamente de Polícia Federal, achar grupos neonazistas, como nós discutimos aqui ontem, crianças e adolescentes se organizando através mesmo de plataformas digitais, Twitter se recusando a tirar conteúdos que incitam a violência, se recusando a tirar do ar. Então, se isso está acontecendo, o que a gente está discutindo? Coppola e Tardelli, os dois vão ter oportunidade, Tardelli. Então, eu acho que algumas coisas o projeto de lei avança. Por exemplo, na hora que ele obriga que os provedores tenham um endereço do Brasil, para que estejam sujeitos à legislação brasileira. Porque o que se vai fazer? O juiz determina e essa determinação simplesmente não é cumprida. Vai chegar uma hora que essa determinação, a determinação vai ser uma determinação explosiva. Ele vai ter que apertar o botão vermelho. E é isso que não se quer. A interdição do acesso à internet, Caio, já existe nas medidas cautelares, certo? Eu tenho clientes cujos computadores foram tirados da casa, certo? Por ordem judicial. Olha, ele não pode ter nenhum acesso à internet, né? E, por doloroso que pudesse parecer, tá tudo certo. Ninguém mandou devolver esse computador para eles, não, né? Pediam para devolver, mas ninguém não nos deixaram, né?
O grande problema está em que o acesso à justiça e o que da justiça se espera, muitas vezes a expectativa e a entrega do resultado podem ser diferentes. Eu fico imaginando, e não tenho nenhum medo de dizer isso, nós vamos ter um dia uma justiça especializada na virtualidade. Nós vamos ter uma justiça virtual, um tribunal virtual também para julgar, porque isso vai crescer muito. Hoje, tal como está, nós precisamos dar o primeiro passo. E esse projeto é um primeiro e corajoso passo. Vamos ver os demais que virão por aí. Será, Caio? Teremos uma justiça virtual? Imagina. Bom, enfim, aí o Dr. Tardelli entende muito mais de repartição pública do que eu, e o Estado brasileiro ele tem sido muito vocacionado e muito criativo, né, para criar uma máquina estatal ao redor de cada um dos probleminhas e dessa forma capturar uma parte da poupança popular que deveria ser totalmente investida na solução, né, desses conflitos. Eu só queria aproveitar esse último minuto que eu tenho para chamar a atenção para alguns pontos, né? Primeiro, quando você responsabiliza a plataforma por conteúdo comercial monetizado, você cria aquela assimetria de informação, e aqui eu tenho exatamente jurisprudência do STJ e o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, que estipulam de forma diversa para emissoras de rádio e TV. Esse já é um benefício para a mídia tradicional, mas além disso, né, esse projeto de lei ele prevê também cobrança por conteúdo jornalístico. Aqui, obviamente, mais um termo vago, mas todo o conteúdo jornalístico utilizado por esses provedores, isso texto, áudio, imagem, vídeo, ele vai ensejar uma remuneração às empresas produtoras. Isso, na verdade, serve para mediar um conflito antigo entre uma gigante da tecnologia, que é o Google, e uma das maiores emissoras aqui do Brasil. Então tem um componente econômico muito forte nessa lei. Muito bem, isso daí talvez seja um tema para um outro debate, porque isso aí é um outro ângulo, um outro aspecto, Caio Coppola, que a gente pode discutir. Olha, eu agradeço o debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. Tardelli vai fazer uma pergunta, então, para o Caio. A grande pergunta, só te explicando, é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até 1 minuto. O que eu gostaria de pontuar, sim, eu estou entendendo o que o Caio está dizendo, né? A lei das fake news é uma lei complicada, é uma lei problemática, certo? Porque o meu medo é, na hora que a gente mira o leão, acertar a criancinha que está lá atrás, brincando na savana e que não tem problema com isso, né? Nós precisamos estabelecer exatamente esses limites. O meu grande problema, Caio, é estabelecer o seguinte: sem a lei é impossível. Como você imaginaria, ou como que a direita imagina, seria essa agência regulatória, se é que vocês admitem, a discutir uma agência regulatória? Se é possível essa discussão, em que base vocês encaminhariam essa discussão? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Eu não falo em nome da direita brasileira. Mas se eu falasse, eu trabalharia com micro-regulação. Então, por exemplo, primeiro, tipificar o que é o crime de fake news, né? Mas isso mediante lei, não jurisprudência, não uma coisa genérica, para permitir casos como aqueles da Fox News americana que sejam devidamente reparados. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é vedar o anonimato na internet. Isso realmente não faz o menor sentido. E depois, tornar célere as respostas que o arcabouço jurídico já contempla para as questões de abuso da liberdade de expressão, né? Então, incitação a crime, né, discurso de ódio, divulgação de conteúdo ilícito, esse tipo de coisa. Então, eu acho que passa muito mais pelo respeito à nossa legislação vigente, né, e a efetividade das leis que já estão postas, do que pela criação de uma nova lei que pode ensejar toda essa sorte de problemas que nós debatemos hoje.